Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo falar sobre essa vitória do Fluminense que garantiu o time aí na final do Mundial de Clubes. Foi um jogo difícil, né, para o Fluminense. O Fluminense enfrentou o Al-Ahly, que venceu a boa equipe, né, do Al-Ittihad e mostrou um futebol bem interessante, né? E vale a pena destacar a coragem que teve o time, né? O time egípcio, né? Já disputou o Mundial, se eu não me engano, é a 13ª participação do Al-Ahly em mundiais, então é um time que disputou aí várias vezes esse Mundial, mas nunca chegou na final e estava com uma expectativa muito grande de que fosse dessa vez. E o time muito corajoso partiu para cima do Fluminense. No primeiro tempo ali a gente teve as maiores chances do lado do Al-Ahly, né? O Fluminense fez um primeiro tempo ruim, foi muito... não conseguiu jogar, né? Vamos dizer assim, não conseguia criar ali jogadas e não seria estranho se o Al-Ahly, né? Se o Al-Ahly saísse ali com um placar de 1-0, 2-0, porque teve muitas chances. O Fluminense definitivamente não jogou mal. Mas o que impressiona é a capacidade que esse time tem de ser resiliente, né? Isso aconteceu na Libertadores, naquele jogo contra o Internacional, onde o Fluminense saiu perdendo, né, no Beira-Rio, jogando fora de casa, e contra todas aquelas adversidades conseguiu virar o jogo. Bem, então no primeiro tempo foi um jogo muito difícil, muita correria por parte do time do Al-Ahly. Parece que essa realmente era a estratégia deles, né? No começo fazia aquele abafa, os 15 primeiros minutos foi um sufoco só, né? E ficaram em cima e o Fluminense conseguiu resistir. E com o passar do tempo, eu acho que aí a qualidade dos jogadores aí é o que prevalece, né? Então, se a gente for comparar ali time a time, eu acredito que o Fluminense, com certeza, né, tem um time mais técnico e melhor do que o time do Al-Ahly. Mas ali na correria, no começo do jogo, no abafa, né? Se o Fluminense tomasse um gol, poderia ser bem complicado. Bem, aí no segundo tempo, o Fluminense entrou com uma postura muito diferente. O Diniz fez algumas mudanças e não mudança de jogador, mas mudança realmente de postura mesmo. Então o time já começou jogando melhor e já começou a tomar as ações do jogo, e aí no segundo tempo as coisas foram diferentes. Eu acho que a coisa mudou muito quando o Diniz colocou o Marcelo para jogar mais solto, né? Então ele ficava ali livre, né? O que no primeiro tempo ele fez ali aquele papel de lateral esquerdo clássico, mas depois ali no segundo tempo ele já estava jogando na ponta esquerda e em determinado momento do jogo ele estava lá na ponta direita, quer dizer, estava jogando solto, estava jogando à vontade. E foi exatamente com o Marcelo que surgiu ali o primeiro gol do Fluminense, né? O Fluminense passava um momento difícil no jogo, o Al-Ahly, o Fluminense foi para cima, né, no segundo tempo ali, e no contra-ataque estava muito exposto. Então estava sempre tendo aquele contra-ataque perigoso ali, né? E uma jogada ali na esquerda, né, o atacante, né, estava ali marcando, e o Marcelo dá uma caneta assim no cara, assim, surreal, né? Realmente o Marcelo é um cara que joga muito, é realmente incrível, né? Eu lembro que no Real Madrid eu achava que ele jogava muito, né? Eu realmente via aquele cara jogando e pensava, pô, joga bem. Mas tinha tantos bons jogadores ali naquele time do Real Madrid, principalmente o Cristiano Ronaldo, então ofuscava todo mundo, né? Então o Marcelo ele ficou ali vários anos, né, sendo titular absoluto do Real Madrid. E ele tem uma qualidade realmente fora do comum. É um cara que realmente joga acima da curva. Ele tem uma habilidade, uma inteligência ali, realmente é diferenciado. Então, quando ele deu a canetinha ali no cara, o cara meio que desesperou ali dentro da área, enroscou a perna dele com a do Marcelo ali e foi pênalti. Bom, se a gente for falar, será que aquele ali foi pênalti? Se fosse Al-Ahly Corinthians, né? Corinthians e Al-Ahly lá na Arena Itaquera, pode ser que o juiz não marcaria esse pênalti. Mas ali no Mundial de Clubes, né? Uma coisa mais isentona ali e tal, mesmo que fosse no VAR, né?
poderia marcar, mas essa decisão foi decisão de campo mesmo e o juiz deu ali o pênalti. E ali a gente já via que tinha uma pressão, e aí eu destaco um outro jogador que também fez uma partidaça, que foi o Felipe Melo. No primeiro tempo ele jogou muito ali no primeiro tempo, muito seguro, teve bolas ali decisivas ali que ele interviu, né? Senão seria um contra-ataque ali perigoso ali do Al-Ahly. Ele catou a bola e ficou segurando, né? Ficou segurando para evitar a pressão, porque o Marcelo parece que ele ficou um pouco machucado ali depois da jogada, teve eu não entendi bem o que aconteceu, mas gerou aquele frenesi e tinha essa questão, quem iria bater esse pênalti? Pênalti pesado, uma decisão pesada. Esse jogo, se a gente for ver assim, sempre já entra dessa maneira, né, para os sul-americanos. Os sul-americanos, quando chegam nessa semifinal, chegam com uma pressão muito grande, e esses times, principalmente times africanos, times árabes, eles já chegam na correria, querem sempre fazer aquela correria ali no abafa para tentar a classificação, e aí a pressão começa a ficar grande. Então essa estratégia está um pouco que ficando batida, né? Porque se esses times que têm mais qualidade conseguem ali de certa forma segurar um pouco, né? Segurar aquela pressão inicial, ao longo da partida a qualidade prevalece. Bem, então ficou aquela pressão, né? O jogo 0-0, o Al-Ahly estava em cima, né? Então era decisivo aquele pênalti. Se errasse aquele pênalti, com certeza seria um peso muito grande. O Felipe Melo pegou a bola e aí foi o Airas para bater, né? E esse colombiano realmente jogou muita bola também ali durante a partida, e ele bateu o pênalti muito bem, mostrando que realmente o cara é craque, o cara joga muito, esse Airas. E aí ele bateu aquela bola assim no cantinho, que ela bateu ali naquela parte ali lateral ali da rede, né? Então ali, por mais que o goleiro seja alto, que ele seja bom de pegar pênalti ali, é muito difícil do goleiro pegar, não alcança. Então foi um alívio ali quando saiu aquele 1-0 ali pro Fluminense. Então aí, a partir daí, o time jogou mais solto, o Al-Ahly fez uma blitz em cima ali, ficou em cima, e o Fluminense não conseguiu aproveitar os contra-ataques. E aí entrou a estrela, né, o John Kennedy, né, o garoto realmente é iluminado. Contra o Internacional ele decidiu, e nesse jogo ele entrou muito bem, não sentiu o jogo mais uma vez e conseguiu fazer o gol decisivo que garantiu o Fluminense nessa final. E realmente é impressionante como o John Kennedy é tranquilo nessas decisões, né? Contra o Internacional, contra o Boca, contra o Al-Ahly, momentos que realmente são difíceis, é tenso ali aquele jogo. A gente vê que realmente o jogo tá nervoso, né? A gente vendo pela televisão, você tá vendo que o negócio tá nervoso, que tá complicado, e o cara tranquilo, o cara entrou ali, fez o gol decisivo e poderia ter feito mais. Então, depois que fez esse pênalti aí, o Fluminense foi superior, né? Jogou melhor ali do que o Al-Ahly. Não foi um jogo fácil para o Fluminense, mas o Fluminense foi superior. E a torcida aí fica sonhando, né? Porque o Fluminense agora espera o confronto entre Manchester City e o Uriah Reds, acho que esse é o nome realmente, né? E amplo favorito o City, né? E pode sim fazer essa final. E na final tudo pode acontecer. Então o Fluminense hoje fez uma boa partida, fez um bom jogo, um jogo muito difícil, e a equipe mostrou que tem potencial de ser resiliente, né? De mesmo ali na dificuldade do jogo conseguir reverter toda a situação. Então o Diniz, né, que a gente vê ali, ele é uma pessoa que ele não vamos dizer assim, conservador ali na forma de escalar o time, né? Então, quando ele soltou ali o time, as coisas aconteceram. Então, realmente, o Diniz é meio louco, e a gente realmente pode esperar que alguma coisa vá acontecer durante o jogo, e dessa vez ali também aconteceu. Bom, então era isso aí, esse jogo importante aí do Fluminense, né? Rumo a essa final aí, né? Garantiu a classificação para essa final e está aí esperando
o provável jogo contra o Manchester City, né? Que é o amplo aí, com certeza o favorito aí nesse jogo aí da semifinal. Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Desejo toda sorte aí pro Fluminense nesse jogo da final, que consiga fazer um bom jogo e quem sabe, né, trazer aí mais um Mundial pro Brasil. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.